vou começar, vou apresentar vocês. Tá, começou já? Não. Ah, tá. Tu tem um roteirinho, assim, alguma Não coisa tenho. que tu vai dando a... Não? Não, vamos só... Não, só pra Eu saber, vou começar tipo, a dar uma enroladinha, assim. Eu não vou... Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando aqui o nosso podcast do Doma. E nesse nosso primeiro podcast nós escolhemos um assunto que é disciplinas espirituais. Então a gente quer que você fique conosco até o fim para que nós possamos ser edificados, crescer um pouco mais neste assunto que às vezes nós comentamos um pouco aqui e ali, numa pregação ou outra, numa conversa ou outra, mas nada muito específico a respeito disso, né? Sobre quais são as disciplinas espirituais, qual é a importância dessas disciplinas na nossa caminhada cristã, então, e qual é o nível de importância que isso tem, quais são elas, e como daqui a pouco até mesmo fazer, como preparar esses momentos, como viver tudo isso. E para este momento, para essa conversa, eu quero aqui apresentar os meus amigos, meus companheiros e aqueles que vão dar o suporte e a caminhada para essa conversa aqui. Primeiro deles, então, eu quero apresentar aqui o Henrique, que está aqui à minha esquerda. Dá um salve aí. Salve. Boa. O Rafa, né, tá conosco aí. E aí, pessoal, tudo certo? E o Eduardo, que agora é pai, que aqui eu vou, deixa eu ver, eu vou contabilizar 10 minutinhos, eu jogo, que ele vai falar, não, que o Valentim... Certamente. Muito respeito porque o pai vai falar. Então, começar aqui rapidinho já, pra gente iniciar de fato o assunto. Tá. A gente, como eu disse, a gente tem muito mistério, a gente daqui a pouco até mistifica muito essa questão das disciplinas espirituais. Cada um tem o seu jeito de fazer, cada um tem a sua maneira. Ou o jeito de não fazer, né? Porque eu acho que essa é a grande questão. Não, a questão, hoje eu vejo assim, que eu vou começar aqui dando um tópico que talvez seja uma das coisas mais que eu vejo o pessoal falando, que é a falta de tempo. Que pra mim, aqui já falando, eu vejo que é muita desculpa, na verdade. Até esse tempo a gente tava comentando, cara, que se precisar, daqui a pouco eu sei que eu já tô indo quase que pro fim da conversa, mas não é essa a intenção. Mas se tu precisar, daqui a pouco, abandonar alguma coisa, deixar alguma tarefa, deixar até mesmo coisas que são importantes pra tua vida, que não estão te tirando tempo, compreender que primeiro a disciplina espiritual, que não é apenas uma disciplina como outras da vida, não é como ir na academia, não é como se alimentar bem, embora essas coisas também sejam importantes, mas a disciplina espiritual ela diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, que não existe nada mais precioso que isso. Então acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender a respeito das disciplinas, eu também acho que vocês vão concordar quanto a isso, não ela em si, mas o que representa, o que é a disciplina, por quem nós fazemos e a quem nós temos essa disciplina, que é o Senhor Jesus. Então, eu compreendo que se a gente entender essa importância que é estar com Jesus, através, né, da pregação, da oração, através da palavra, e conhecer Jesus dessa maneira, eu acho que isso já é o primeiro passo para a gente começar a construir uma vida de disciplina, que às vezes nem precisa ser super regrado no que diz respeito, não, toda hora, naquele mesmo horário, mas ter uma disciplina, tipo, não, eu preciso fazer, eu preciso estar aqui, por vontade, desejo de estar com o Senhor. Então, acho que isso é o primeiro, a motivação, as disciplinas, é o que vai começar a dar a base para elas, assim. Eu acho que essa questão do tempo tá muito relacionado com a escala de prioridades que a gente tem na vida, né? Porque, de fato, às vezes a gente pode dizer, não, a gente não tem tempo, mas isso também vai... isso diz muito a respeito do grau de significado e importância que a gente dá para alguma coisa, né? Por exemplo, cara, às vezes a gente diz, a gente não tem tempo. Mas, pra olhar um joguinho de futebol, a gente arranja, né? Mas porque tem um grau de prioridade na nossa vida que a gente já organiza a nossa rotina pra ver o jogo porque não vê, especialmente se é um jogo importante, quem torce, né? Então, assim, a gente nem questiona muito toda essa organização que a gente se dispôs a fazer pra conseguir ver o jogo. Tipo assim, não vai dar tempo de ver. Não, é porque na nossa escala de prioridade tem tanta importância aquilo que a gente arranja um tempo. Sim, a gente acha uma desculpa pra assistir o jogo. Tipo, daí a gente pensa, não dá tempo porque eu tenho que olhar o jogo. Mas é aí que mora a orientação do nosso coração, é nesse tem que. Em algum momento da nossa vida, a gente
colocou isso num grau de prioridade que a nossa rotina ela é construída a partir dos nossos tem que fazer. Então, tipo, tem que... Da onde vem esse tem que? É porque a gente tornou isso uma prática que define a nossa identidade, define quem nós somos, define aquilo que a gente precisa para viver, aquilo que a gente precisa para se realizar e tal. Então, as nossas prioridades, elas estão muito relacionadas com aquilo que a gente tem que fazer. Eu acho que o tem que, né, mostra uma necessidade, né? Sim, Então, até esses dias eu estava estudando o John Piper falando sobre oração e ele dizendo isso, né, que, cara, o problema é que a gente não vê a oração, a disciplina espiritual como algo, como uma necessidade. Como a gente precisa se alimentar, isso, como a gente precisa se higienizar, a gente precisa escovar os dentes, tomar banho, a gente precisa comer. Não é mais uma opção, que nem alguém falou, fazer academia é muito legal, é muito bom, se alimentar saudável é muito legal, mas não é uma necessidade para sobreviver, né? Sim. E o comer, todo mundo come, né? Se alimentar, todo mundo se alimenta. Então é ver realmente como, cara, não, eu tenho que passar esse tempo com Deus, senão eu vou morrer espiritualmente, né? Pensando nessa questão da vida espiritual, né? Senão eu não vou conseguir sobreviver, ter esse relacionamento com Deus. Vai ver como essa não é mais uma opção, é uma necessidade, né? Uma necessidade básica do cristão, né? Sim, essa questão do tempo, assim, eu acho que talvez muitas pessoas vão... Até a gente vai dar como desculpa, tipo assim, eu tenho tempo pra olhar um jogo, por exemplo, que o Henrique falou, porque isso não demanda muito esforço. Eu vou parar, vou olhar, eu posso pensar em outras coisas, posso mexer no meu celular, eu posso fazer muita coisa ao mesmo tempo. E a gente sabe que quando eu vou tirar um tempo pra orar, eu tenho que orar. Eu não vou... E quando eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Eu não vou, tipo, mexer no Instagram e ler a Bíblia. Não vou mexer no Instagram no meio da oração, parar, ver um pouco. E a gente... Talvez isso demonstre até uma questão do nosso coração, do nosso tempo que a gente vive, que é esse parar. E realmente fazer uma coisa. Eu vou fazer isso. Então, quando a gente... Até nas outras coisas comuns, por exemplo, eu tô olhando TV, eu não tô só olhando TV, eu tô olhando TV, eu tô mexendo no celular, eu já tô conversando com o fulano, tô fazendo tal coisa, a gente gosta desse dinamismo de poder aproveitar. Digamos assim, a gente tá quase que dizendo, não, enquanto eu olho o jogo, eu não tô olhando o jogo. E nem consegue aproveitar esses momentos porque a gente tá sempre uma coisa ou outra, eu quero fazer aquilo. E às vezes daí a oração, ela tipo assim, não, a oração eu tenho que parar. E eu tenho que... E de fato, eu também, eu compreendo que deve ser assim, eu tenho que parar e tirar um momento com o Senhor. Mas é que nem... a gente tem que ver que a gente caminha para isso, para essa questão da vida muito agitada e compreender que a gente tem que parar. O primeiro passo é parar, a gente precisa contemplar Jesus, e contemplar Jesus, ter esse momento com o Senhor é na quietude, é no realmente quieto ali com o Senhor, não é que essa questão agitada. Então, eu sei que a desculpa de algumas pessoas deve ser essa, tipo, eu tenho que parar, me concentrar, tirar um tempo, mas ao mesmo ponto que sim, tem que ser bem concentrado, tem que ser uma coisa assim, não é uma coisa que também precisa ser feito todo um ritual, todo uma programação. Não, essa tarde eu preciso colocar uma música que vai e entrar num preparar. clima, porque eu preciso criar um clima pra eu entrar na presença de Deus, não. Tem que ser uma sala específica, longe do mundo, tem que ser lá no que daí não faz, né? Porque se pois tiver daí que não preparar faz tudo aí. isso. E uma das coisas que evidencia isso, né? E a gente fala por nós, né? Que nem tá olhando o jogo. Eu lembro que antes eu parava e eu prestava muita atenção. Hoje eu tenho uma dificuldade, porque isso uma coisa que evidencia é o aumento, né? Tipo, do shorts, do reels, porque são vídeos rápidos que tu consegue estar olhando e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Sim. Então a gente não consegue mais parar e se concentrar, né? E eu acho que isso entra uma coisa que eu tava pensando, que eu já escutei muita gente falando, né? Eu não consigo, assim, parar e ter aquele tempo com Deus, de oração, mas eu falo com Deus durante o meu dia, né? Eu vou pro trabalho orando, né? Eu tô dirigindo e falando com Deus, então eu tô... Isso aí é embaçado. E tranquilo, isso faz parte daqui a pouco de... Daqui a pouco que dizem em Filipenses, a gente pensar nas coisas do alto, não, que isso não tá errado, não tá errado. Não pode ser só isso, né? Mas não quer não dizer substitui, que né? Porque daí tu vive uma coisa assim, tipo, tu faz esse cliente tá falando, eu tô aproveitando meu tempo, tô aqui no Uber, tô aproveitando o tempo, cara, tempo com Deus não é aproveitamento de tempo, assim, tipo, enquanto eu tô fazendo uma coisa, tô fazendo outra, cara, tipo, como se fosse, tô indo pra meu trabalho e tô resolvendo um negócio aqui, qual negócio? Não, tô falando com Deus. Então, é tipo assim, né, eu tô falando, não, eu não paro pra conversar com a minha esposa, mas não, eu tô falando com ela direto no WhatsApp ali durante o dia, né? Sim, Daí eu não preciso, não substitui tu parar e conversar com Deus.
é o entrar no quarto, fechar a porta e tá ali sozinho com Não, ele. e é legal que, tipo assim, é difícil de o cara parar pra tirar esse momento, assim, né? Quem não tem essa prática, mas o momento que tu entra em oração, que tu começa ali a colocar diante de Deus as preocupações, que tu começa a realmente ter um momento de oração, aquilo ali começa a se tornar prazeroso, né? Tu começa, tipo, cara, na verdade isso aqui é bom. Se lamenta não ter feito antes, né? Exatamente. Sabe? Aí depois tu sai daquele momento que tu tirou de oração ali, de leitura da palavra, cara, tu fica, isso aqui é muito bom, eu preciso disso todos os dias, né? Tipo, tu te sente preenchido. E pra quem faz academia, que não é meu caso, mas eu acho que é mais ou menos essa sensação, que às vezes as pessoas têm dificuldade de ir, mas depois que vão, pensam, não devia ter eu me arrependo de não ter querido vir assim com mais vontade, né? Então, porque foi muito bom, um momento muito importante pra mim, agora eu tô bem melhor e tal. Então, às vezes muitas coisas na nossa vida a gente tem que fazer e a gente se esquece o quão bom é fazer aquilo, né? E tem tantas outras coisas que não são boas pra nós, mas a gente faz com uma facilidade, né? E muitas coisas dessas que a gente faz com uma facilidade normalmente não são as que nos trazem mais benefício, né? Por isso que, claro, às vezes até assim o termo ele assusta um pouco, disciplina espiritual. Parece uma coisa meio engessada, meio antiquada, né? Mas talvez nós poderíamos trocar por hábitos espirituais, né? Sim. A nossa vida toda é construída a partir de hábitos. Ou rituais, coisas que a gente faz que a gente não precisa processar tanto racionalmente para fazer. A gente faz de forma intuitiva, a gente faz naturalmente. A nossa vida, nós colecionamos hábitos e rituais que a gente pratica como se fosse uma segunda natureza. Né? A gente faz isso sem tanto pensar, sem tanto refletir sobre. E a vida de oração, a vida de leitura da palavra, as atividades que envolvem o exercício espiritual deveriam ser também deveriam ser também hábitos pelos quais a gente vive ou hábitos que a gente pratica sem tanto ficar pensando muito em fazer. Mas é claro que até chegar a esse nível de hábito, até chegar a esse nível de práticas que são quase uma segunda natureza, precisa de disciplina. A disciplina força o hábito. A disciplina faz que nós, com o tempo, criemos hábitos, né? Então, e isso a gente pode chamar de virtude espiritual também. Nós todos temos hábitos, como eu já falei. Só que tem hábitos ruins e hábitos bons. Os ruins são vícios, né? E os bons são virtudes. A gente tem vários hábitos que a gente pode chamar de vício. Por exemplo, cara, toda hora tem que mexer no Instagram. A gente nem pensa muito. Toda hora eu tenho que estar olhando o celular pra responder o WhatsApp quando eu vejo. Isso esse tipo de hábito, ele não necessariamente é bom. E em algum nível eu posso chamar isso de um vício. Cara, mas agora o hábito assim, cara, eu acordo e eu já puxo a minha Bíblia. Eu nem penso muito, cara, isso é uma virtude, cara. Sim. Ou o hábito assim de, cara, eu sou uma pessoa educada. E eu falo obrigado, eu agradeço, eu trato bem as pessoas sem tanto pensar nisso. Cara, eu já criei um certo comportamento, eu posso dizer que é uma virtude, eu posso chamar isso de uma virtude, né? Então, mas não é uma coisa que passou muito assim por um processo de raciocínio, é uma coisa intuitiva normal, mesmo, né? Mas aí até chegar a isso precisa da disciplina, né? Forçar, porque, cara, nem todo dia vai ser bom e tu sabe que tu precisa fazer, precisa ter aquele momento, precisa ter. Tem dia que tu vai acordar, tu não vai estar bem, tem dia que tu vai estar triste, tu vai estar angustiado e mesmo assim, né, cara, tu vai estar com tantas preocupações. E aí tu pensa que tu precisa, pra resolver aquelas preocupações, tu tem que se focar nelas. Então, tipo assim, eu não vou perder o meu tempo, eu tô cheio de problema. Então, eu não vou perder meu tempo não resolvendo e vou começar a resolver, vou começar a pensar nisso. Sim. E às vezes até mesmo isso já aconteceu comigo várias vezes, assim, de estar no meio da oração e, cara, me ver assim, eu tô ali, né, tirei meu tempo e tal. E daí me ver pensando nos problemas da empresa, assim, que eu tenho pra fazer, de cair em cima, Deus me perdoa, porque não, tipo assim, eu não tava ali só de corpo presente, também, isso também não tem muito valor, embora a disposição de estar ali, ainda é claro que talvez alguém pode dizer, não, mas não é, beleza, mas eu estar ali, tirar esse tempo e pensar isso junto ao Senhor, mesmo que talvez não seja o ideal, eu ainda trazer as minhas angústias, as minhas preocupações, talvez isso seria melhor feito de, talvez, eu tenho um problema para resolver na empresa.
mais do que ficar tentando, maquinando aquilo ali para eu resolver, eu deveria dizer, Senhor, hoje eu tenho um problema, hoje eu tenho uma dificuldade e eu não consigo nem me concentrar, hoje eu não consigo nem parar para isso. Então, porque às vezes a gente, aí dentro das disciplinas espirituais, eu acho legal esse ponto, a gente acha que tem um jeito certo de orar. Eu conversava com uma pessoa esses dias e eu dizia pra ela assim, olha, claro que a gente tem que procurar dar graças ao Senhor na oração, né, agradecer ao Senhor pelo que Ele nos deu, pela vida, por ter nos alcançado. Mas quando a gente vê, por exemplo, alguns salmos, algumas lamentações, a gente vai ver assim, peraí, cara, olha o jeito que esse salmista, olha o jeito que foi escrito esse salmo. Cara, esse cara tá questionando Deus. Esse cara tá se lamentando. Ele tá orando errado. Ele tá orando errado, ele tá... Então, e ali a gente vê, às vezes, até... Eu tava lendo um livro sobre a questão dos salmos, pessoas ali, salmista, falando sobre a destruição do adversário, sobre até a ódio contra o adversário, e tu pensa, não, isso tá errado, eu não posso fazer. Mas, cara, eu entendo que, aí, pegando nisso, eu entendo que diante de Deus é onde eu expresso as minhas angústias e até mesmo a minha ira, até mesmo a minha raiva e dizer, Deus, eu tô com isso. Eu tô extremamente indignado ou alguma coisa. Deus, eu não tô entendendo por que isso tá acontecendo na minha vida. Deus, por que disso? E eu acho que o questionamento, quando ele é feito a Deus, e o murmúrio feito a Deus, e o lamento feito diante dele, não é uma questão de questionar Deus na sua grandeza, ou questionar Deus daquilo que ele pode ou não fazer. Eu acho que quando nós levamos a nossa angústia, o sentimento que a gente tiver diante de Deus, nós estamos com isso dizendo, e eu creio que Deus entende assim, ó, Ele ainda confia em mim. Eles ainda confiam em mim. Tipo assim, eu tô dizendo, ó Deus, eu não tô conseguindo me expressar e dizer que eu confio em Ti, mas através dessa minha angústia, da minha reclamação até mesmo, eu tô dizendo, Deus, eu continuo confiando em Ti, mesmo não entendendo o porquê. Então eu creio que não há assim, tipo, uma oração tipo, Deus, muito obrigado. E vai ter dias que tu vai só agradecer porque tu vai conseguir, mas tem dias que talvez a tua oração vai ser mais enérgica e até mesmo com um sentimento meio estranho, assim, mas eu acredito que isso não deve nos afastar da presença de Deus. Eu não creio que é isso que não é o que Deus quer também de nós. Né? É porque eu acho que a gente tá acostumado a pensar coisas e não falar pras pessoas, né? Sim. Só que quando a gente tá tratando Deus, não adianta a gente não falar. Ele sabe o que a gente tá sentindo, né? Então a gente precisa ser sincero, ser verdadeiro diante dele e sabendo, né? Tenho ali um pai, um Deus que tá pronto pra me escutar, né? Então ter essa sinceridade, sabendo que ele já sabe, na verdade, de tudo. Não né? vai pegar ele de surpresa, Não vai né? pegar ele de surpresa, não vai ofender ele, porque ele já sabe o que ele falou. Olha o que ele tá pensando. Olha o que ele tá pensando. Não, é legal de tu ver também isso na vida de Jesus, né? Essa sinceridade de que nem antes de ir pra cruz, ele ora ao Pai e diz, se possível, passe de mim esse cálice. Tipo assim... Ele não reteve o sentimento dele exatamente, ali, né? Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Isso. Não, e até nos Salmos a gente vê bastante esse tipo de oração meio vingativa e às vezes a gente faz até a leitura errada e acha que isso é certo. Não, isso é errado. Mas o texto bíblico está querendo nos ensinar que até as coisas que nós temos, até os sentimentos que podem ser errados ou que são errados, também devem ser colocados diante da presença de Deus. Sim, o sentimento é errado, mas colocar ele diante de Deus é certo, né? Sim. Rasgar o coração, mostrar quais são as nossas mais profundas inquietações, porque se não for pra ele, pra quem vai ser, né? Então ele já conhece, ele sabe quais são os nossos desafios. Jesus, ele experimentou a experiência humana, ele sabe quais são os dilemas que a gente enfrenta, as nossas tentações. Então, mais do que nunca, a gente serve um Deus que entende aquilo que a gente passa na pele mesmo, assim, né? Ele tem um conhecimento de causa daquilo que nós vivemos, porque ele realmente se tornou como um de nós, né? Então, essa empatia que o Cristo tem por nós faz que nós tenhamos toda a liberdade de chegar diante dele e colocar todas as nossas questões. E aí a gente já percebe um benefício, assim, da disciplina espiritual. O primeiro, acho que a gente já apontou mesmo sem explicitar, que é a disciplina, ela nos resgata dessa dinâmica louca que a gente vive, especialmente no tempo contemporâneo, né? No período contemporâneo de uma dinâmica super acelerada, de uma dinâmica de vida multiatarefada. A gente realiza muitas tarefas ao mesmo tempo e nunca consegue realizá-las de uma maneira profunda e contundente, muito no nível superficial. Então a disciplina, ela já nos resgata dessa dinâmica, nos leva para uma coisa mais contundente, focada e profunda, faz que nós aquietemos o nosso coração, a nossa mente, né?
E isso já é o primeiro benefício, mas o segundo benefício já é assim também essa oportunidade e liberdade que a gente tem de rasgar o nosso coração, né, e de colocar para fora sentimentos que estavam ali reprimidos, né? E isso já sara, isso já é cura para nós, né? Tu saber que tu pode colocar diante de Deus é porque tu já pressupõe que Deus é um Deus amoroso, é um Deus que construiu um caminho pelo qual nós, pecadores, podemos chegar diante dele com toda a confiança. Então, assim, essa disciplina ela já faz que nós tenhamos como pressupostos coisas que são importantes para a nossa vida cristã. Que nós temos um Pai que nos ama, que nós temos um intercessor que sabe o que é o que nós, que sabe na pele aquilo que nós sofremos, compadece de nós, né? E temos um Espírito sempre presente, né, que entende os nossos dilemas, que permanece conosco mesmo que nós sejamos falhos, indignos, e que mesmo que nós pequemos, ele está com nós, né, ele está conosco, o Espírito Santo, né? Então a disciplina espiritual ela também traz esse benefício de lembrar que nós estamos envolvidos nessa santa comunhão com a Trindade. Sim. E só complementando essa questão que o Henrique falou dos benefícios, né? Eu acho que daí a gente entra assim nessas duas, talvez não quero aqui dizer só duas, né? Mas a gente vê duas questões, né, que envolvem a questão dos benefícios e aquilo que a gente é beneficiado, né? E também a questão que o Rafa comentou, a questão da necessidade, né? Tipo, tem os seus benefícios, e de fato tem, porque é onde a gente pode ser nós mesmos, a gente pode expressar. De fato, eu creio que é um lugar onde realmente nós podemos ser, pegando só um exemplo, vamos pegar um exemplo, eu tô com muita raiva do Dudu. O Dudu fez uma coisa, eu tô com muita raiva. Cara, muito melhor do que eu chegar no Dudu e falar um monte de coisa que eu não deveria, é chegar e falar tudo isso diante de Deus. Ó Deus, o Dudu fez isso, aquilo, outro, eu tô com muita raiva, muito ódio, Senhor, é isso que eu tô sentindo. Porque falar ou não, Deus sabe, que nem foi falado, Deus sabe disso tudo, então é um lugar que eu posso rasgar meu coração, mas também tem essa questão da necessidade, que eu acho que ela é muito importante, eu entender o quão necessário é pra mim. E o quão necessário é pra minha vida cristã, não é uma questão apenas de, tipo, alguns, tipo assim, não é um benefício que alguns, tipo, tu pode... se tu fizer isso, tu vai ter esses benefícios, e que de fato mas quem não fizer, também, não, é uma necessidade, é uma coisa, tipo, é necessário para eu continuar vivendo a minha vida cristã, eu ter a minha intimidade com o Senhor. É a mesma coisa num casamento. Cara, um casamento que o casal não tem intimidade, e digamos assim, o ápice, né, da intimidade é o relacionamento sexual, digamos assim, se um casamento não consegue desenvolver isso, né, não consegue ter essa prática, as coisas vão começar a dar problema ou vai fragilizar. Cara, do mesmo modo a nossa relação com o Senhor. Se a gente não tem e entende que a coisa que eu mais preciso nessa vida não é trabalhar, não é, sei lá, estudar, não é estar aqui, não é nem estar com a minha família, não são as coisas que eu mais preciso na minha vida. O que eu mais necessito na minha vida é estar com Jesus. Essa é a minha maior necessidade. E enquanto ela não for pra mim a necessidade suprema, tipo, de olhar, meu Deus, eu não posso viver sem isso. Tipo assim, não é uma opção, eu não posso viver sem isso. A gente não vai conseguir, tipo, priorizar da maneira que a gente precisa priorizar. Então, cara, sem intimidade, não adianta a nossa vida cristã se não tiver intimidade. Não adianta a gente fazer um monte de coisa se não tiver intimidade com o Senhor. E a intimidade vai depois refletir na nossa vida em comunhão com a igreja, né? Isso é... Sim, ela não se torna uma coisa individual. A verdadeira intimidade com o Senhor, ela não me afasta das pessoas. Porque é uma comunidade. Porque eu começo a me interessar pelas coisas de Jesus. E aí eu acho interessante, a gente falou muito da disciplina espiritual, que a gente falou muito propriamente da oração, né? É a oração. Mas aí vem uma outra disciplina espiritual, que é a leitura da palavra, que não deixa os meus momentos com o Senhor de maneira apenas, digamos assim, não é abstrata, mas subjetiva, da maneira que eu acho, do que eu falo, é só o que eu falo, a Deus, aqui mesmo, mas agora fala. Agora eu vou falar contigo. Não, e é porque a gente é moldado, né? E a gente é lembrado de coisas, né? Que nem a gente tá falando, a gente vai achar nesse momento de oração, vai achar graça, vai achar misericórdia, e vamos ser tão constrangidos por isso que automaticamente a gente vai lidar assim também com o nosso irmão, né? Sim, que nem um exemplo que eu sempre dou no casamento, eu e a
a Ju, por exemplo, no início do casamento a gente discutia bastante, a gente ficava irado, indignado. Quando eu ia pra oração, eu não conseguia permanecer da mesma forma. Porque eu ia diante de Deus, abria o meu coração, depositava aquela raiva que eu tava ali. E, cara... Aquela não, vontade de Aquela matar, vontade de né? matar ela. Mas daí eu era tão constrangido com o amor de Deus que, cara, como é que eu vou continuar bravo com ela? Sim. Eu preciso ir lá, me arrepender, pedir desculpa, porque eu achava graça, achava misericórdia de isso aí. Deus. E era aquilo que daí eu também depositava, dava pra ela, né? Sim. E eu acho importante essa questão de trazer que as disciplinas espirituais são complementares, né? Por exemplo, um cara que só ora e ele não tem uma consciência bíblica, né? Ou ele não tá... Essa oração dele não é uma resposta a um diálogo que começou com a palavra de Deus, talvez seja um tempo mal qualificado, assim, e que não produza realmente virtude na vida dele. E às vezes, e é por isso que às vezes a gente se encontra com um fenômeno de gente, um fenômeno que é a pessoa que realmente é muito espiritual, mas na prática ela é uma pessoa assim que é difícil de lidar, uma pessoa que não gere bem o tempo, uma pessoa que não administra bem com sabedoria também as outras prioridades que ela também tem na vida, né? E a gente pensa, pô, mas o cara é tão espiritual, mas ele não tem sabedoria, é tão insensível, ou talvez isso não reflete no caráter dele, nos princípios dele. É porque às vezes ele tem uma disciplina espiritual que ela está sendo mal feita de forma desequilibrada. Porque ele está se colocando diante de Deus, mas ele mesmo não sabe quem Deus é. Ele está se colocando diante de Deus, mas ele mesmo não está colocando esse momento que tem diante de Deus de uma maneira que seja qualificada e orientada pela palavra de Deus, né? Então, assim... É daí que nascem as viagens, né? daí começa a viajar que Deus me disse. Isso, daí esse tipo de disciplina espiritual acaba sendo mais uma espiritualidade frágil, arrogante, uma espiritualidade fragilizada, porque ela não está sendo complementada com outro tipo de disciplina espiritual e ela não está sendo cultivada na vida prática, né? Eu acho que isso é importante. A disciplina espiritual, ela não nos tira da vida cotidiana, prática, ordinária e comunitária, mas faz que nós sejamos melhores pessoas nessas dimensões também. Ordinária, na dimensão rotineira da nossa vida, com a nossa família e com a nossa comunidade de fé. Faz que nós sejamos pessoas melhores. Caso isso não esteja acontecendo, talvez a gente tenha que fazer uma revisão de como a gente tem colocado em prática essas disciplinas espirituais, se elas não estão desequilibradas e tal. Da mesma forma que a gente comparando com o exercício físico, as pessoas, quem faz, né? Que não é o nosso caso aqui. Quem faz... Quem faz diz, né? Não, e depois eu me sinto muito mais disposto, eu me sinto melhor, né? Da mesma forma, assim, a gente vai se sentir melhor no sentido... com as características de Jesus em nós, né? Então a gente vai tratar melhor o outro, a gente vai ser diferente desse lugar. E uma coisa, né, a gente fala disciplina porque a gente precisa de disciplina porque a nossa natureza não quer isso, né? Não quer passar tempo com Deus. A nossa natureza, na verdade, a gente sabe, ela quer o pecado, ela quer o que é mal, ela é arrogante, ela é egoísta, ela é todas essas coisas, né? Uma comparação que eu até escutei esses dias é como um porco, né? Que você pode limpar o porco, deixar ele bonitinho ali, limpinho. Se tu largar ele vai correr pra lama de novo, né? Vai correr. E nós, se a gente ficar sem disciplina, a gente vai correr pro pecado, né? A gente vai querer satisfazer essa... Então, é disciplina nesse sentido, né? A gente precisa ser disciplinado pra ir contra e conseguir controlar essa nossa natureza pecadora, né? Vai fortalecendo o espírito, a gente vai começando a olhar pra dentro e vendo que aquilo que a gente precisa realmente que em Cristo a gente vai conseguindo desenvolver essa maturidade espiritual nele, assim, não pelos meus próprios esforços, tipo, eu vou me comportar, mas saber que eu preciso do Senhor para essa vida, para desenvolver essa vida. Então eu começo, aí entra aquela questão de pensar nas coisas do alto e tudo mais, porque, tipo assim, tudo isso vai, os meus pensamentos são esses, a minha vida é essa, eu vou realmente fortificando este homem interior para que haja uma mudança no exterior, mas que começa nessa intimidade, começa nesses momentos espirituais, começa nesses momentos, nessas disciplinas que realmente elas são, tipo assim, não é uma coisa que é legal a gente deixar claro que não é uma opção. Não é uma opção para o crente ter essa disciplina. Tipo assim, se eu sou cristão,
por mais que daqui a pouco eu não consiga manter bem disciplinado, mas o meu desejo deve ser estar eu não me conformo. Eu não me conformo, tipo, hoje eu não consegui orar nem ler a Bíblia, mas eu sei que eu não foi o correto. Não, eu acho que a gente vê assim, não tem uma outra forma de viver uma vida, né, que agrade a Deus, sem ser através das disciplinas espirituais. Sim. Que ele estava falando da intimidade, não tem como. Porque não tem como. Alguém pode dizer, não, eu não oro, eu não leio a Bíblia, mas eu sou fiel à minha esposa. Cara, não, mas talvez nesses pecados tu não caia, mas talvez tu é arrogante, talvez tu é egoísta, porque o único jeito de a gente vencer essa nossa natureza é passando tempo com Deus, é nos relacionar com Deus. E essa questão também, a gente às vezes, a gente quer compensar uma coisa com a outra, uma falta com a outra. Eu não faço isso, mas... Tipo assim, eu não oro, não leio a Bíblia, mas assim, eu me comporto bem, eu sou um cara, eu pago tudo nas contas em dias, não sei o que, mas tipo, como se o mais importante fosse o que eu faço, e não o que eu realmente sou. Então, cara, a vida cristã, ela não é a respeito do meu comportamento primeiramente. Mas é realmente essa intimidade que a gente tem falado aqui. É estar com Jesus. E a partir deste relacionamento, porque a gente compreende que daí Deus nos salvou pra realmente pensar, não, eu tô chamando vocês pra um povo e eu quero que vocês se comportem bem, tá? Eu quero só vocês... Sim. Então, tipo assim... A gente vai ver então na lei, no tempo da lei, que Deus separa o povo dele, dá as leis, por mais que a gente possa, né, ver, as leis são duras e tal, mas a intenção do Senhor não era apenas ter uma lei arbitrária, tipo, não, Deus estava separando ali um povo com um tipo de vivência, um tipo de comportamento diferente dos outros povos da terra. Deus estava separando para aquilo ali. Mas a gente compreende que também a intenção do Senhor sempre foi ter um povo para se relacionar com ele. Então a gente não pode tipo, parar na questão só do comportamento. Não, eu me comporto bem, eu me comporto como cristão. Mas ser cristão não é a primeira coisa de ser cristão não é se comportar, mas é de fato estar com Jesus, porque ele nos salvou para isso, para estar com ele. E quando a gente olha para a consumação de todas as coisas, não é outra coisa senão estar com ele. Então, aí começa a ver que as disciplinas espirituais parecem ser tipo, uma parte do meu dia, é só um tempinho ali da minha carreira, da minha jornada cristã. Mas ela diz respeito a uma realidade futura que a gente olha e quando a gente começa a olhar as disciplinas espirituais em termos escatológicos, a gente vê que não é só uma partezinha do meu dia. Cara, é a parte mais importante do meu dia, porque ela está apontando também para aquilo que um dia vai ser eterno, vai ser a realização e a consumação de todas as coisas. Porque a gente pode ter todas essas disciplinas espirituais com a intenção errada, né? Se a gente não entender que é esse relacionamento com Deus. Como os fariseus tinham as disciplinas, eles eram disciplinados, eles oravam, eles jejuavam, faziam todas as coisas com a intenção de parecer espiritual, de serem vistos, dos outros falando, nossa, como eles são espirituais, e não era se relacionar com Deus. E Jesus era muito prático em falar isso, tipo assim, cara, arruma teu cabelo, não mostra que tu estava fazendo isso. Tá, lava tua cara, não precisa mostrar que tu estava orando, não precisa dizer. E hoje nesse tempo de exposição é muito, não, eu oro 2 horas, oro 3 horas. E essa exposição, não podemos entrar mais nisso, mas essa exposição ela acaba gerando, quando eu exponho, eu oro 2 horas, leio 1 hora. Isso acaba me desanimando, meus irmãos, em vez de encorajar. Porque as pessoas tipo, cara, eu não consigo orar 2 horas. Meu, vamos ser sinceros aqui, orar 2 horas, quem é que consegue orar seguidamente 2 horas? Porque às vezes as pessoas não conseguem, as pessoas nem especificam, tipo assim, não, eu oro 2 horas, mas eu paro, escuto um louvor, eu leio um pouco a Bíblia. Não, é só falar, eu oro 2 horas. Meu, o que tu vai falar? Desanima aquele que ora 10 minutos, tu pensa, daí tu vai tentar, daí tu ajoelha. Cara, tu orou por todos os amigos, orou por tudo, orou por todo mundo, orou pela família, orou por, os povos não alcançados, tu ora por todo mundo, olhou 15 minutos, diz, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, cara, nunca vou chegar no nível de espiritualidade então lá do... E começa essa comparação também no momento que é tão íntimo. Cara, é íntimo, é tu e o Senhor, então isso. E às vezes a gente tá tanto tempo sem fazer algum devocional e tal, daí quando a gente consegue fazer um devocional, já tira uma fotinha e põe nas redes sociais, né? A gente já submete a nossa espiritualidade, a nossa rotina de disciplina espiritual a essa rotina da qual a gente tava querendo fugir. E a gente já deixa isso artificial também, tanto quanto as outras coisas que a gente vive na nossa rotina, as quais a gente, pela disciplina espiritual, a gente está querendo deixar um pouco de lado, né? Então, isso é uma maneira também, talvez uma maneira moderna, uma maneira própria nossa, dos nossos tempos, de praticar a disciplina espiritual de uma maneira errada, como talvez os fariseus faziam no tempo de Jesus,
os religiosos faziam no tempo de Jesus. Jesus apontava essa fragilidade que não importa se tu faz jejum toda semana, se tua motivação é errada, não importa se tu ora, mas a tua oração ela é uma oração arrogante e tudo mais, né? Então isso são processos que se complementam, que se retroalimentam. Por exemplo, eu tenho a minha disciplina espiritual individual, particular, ela vai desaguar, reproduzir, repercutir na minha vida comunitária. Só que a minha vida comunitária de fé também vai me ajudar na minha disciplina espiritual para que ela também corrija as eventuais distorções que eu reproduza na minha vida, na minha disciplina espiritual, porque eu sou pecador. E a gente tem uma capacidade enorme de fazer das coisas espirituais uma coisa maculada. Aliás, sempre vai ser um pouco maculado, né? Eu acho que foi Charles Spurgeon que disse que até as lágrimas dele de arrependimento estão maculadas com pecado, né? Então, assim, sempre vai ter... A nossa disposição é sempre fazer uma coisa boa um pouquinho errada. Então, a vida em comunidade também vai ajustar isso. Eu tenho meu tempo com a palavra, eu leio a palavra, leio. Só que, cara, se tu lê sozinho, sem uma interpretação comunitária, sem a ajuda dos outros, sem procurar entender os outros pontos de vista, as outras interpretações e na multidão de conselhos encontrar uma leitura mais razoável da palavra, tu vai fazer uma leitura distorcida, que vai favorecer o teu ego, que vai favorecer os teus méritos. Então, por isso que a vida em comunidade, as nossas disciplinas espirituais, aquilo que a gente pratica no nosso particular, mas como também aquilo que a gente pratica no coletivo, vai se complementando e vai retroalimentando realmente virtudes que vão aflorar em nós e virtudes que vão aflorar na comunidade, né? Porque senão todo desequilíbrio vai gerar um tipo de fragilidade na nossa espiritualidade. Eu lembrei agora, vocês falaram ali da questão do jejum. Tem uma vez eu fui inventar de fazer um jejum de 24 horas, tinha uma época que a galera tava de... 24 horas? 24 horas de jejum. Daí a galera tava não, que fazer 3 dias de jejum e tal, e daí o outro já veio lá, o pessoal lá da igreja, não aqui no Máquina, veio e falou, não, porque eu fiz tantos dias e tal, daí a gente tava num propósito lá, e chegou o meu dia de fazer o jejum de 24 horas. Cara, eu fiquei as 24 horas, cumpri o jejum, mas em nenhum momento, e isso depois eu lembrando, em nenhum momento eu parei pra ter tempo com Deus, sabe? E só que aí no final eu cheguei, cara, eu fiz 24 horas de jejum. Só que assim, eu fui no culto com dor de cabeça, cara, mal. Assim, eu nem consegui... Saiu mais cedo do culto até... Não, nem consegui aproveitar. Nem fui no culto. Nem fui no culto. Tive gravação, tipo assim, um dia cheio onde eu não consegui parar pra ter tempo com Deus. Então, que validade teve isso? Só pra inflar meu ego e dizer assim, cara, eu fiz um jejum de 24 horas. Tem gente que faz jejum assim por dieta, né? Não muda nada, exatamente. Uma coisa eu acho que até o jejum é interessante a gente só entrar, porque eu acho que é uma dúvida, né, que o pessoal tem, né, do jejum. Talvez é algo que a gente não comenta tanto, mas eu acho que é interessante só a gente falar rapidinho. Aí também o que não é o jejum, né, por que ele serve, o que não é, né, nem daqui a pouco... Sabe o que não é o jejum? Comer. Não, mas qual que deve ser a intenção e qual não deve ser, né? Sim. Essa intenção de daqui a pouco, não, é pra buscar uma resposta, pra buscar mais poder de Deus, né? Pra buscar... A gente vê, né, algumas pessoas, até líderes influentes, tipo, eu fiz jejum pra receber... E daí ainda assim, um assunto, o tema que o cara, tipo, abordou, tipo, tu olha assim, não é isso, entendeu? Tipo, não é essa questão assim, tipo, fazer um jejum porque daí então Deus vai falar comigo de uma maneira... Não é, sabe, eu não entendo muito assim, né, eu acredito que vocês também não, mas assim, essa questão, tipo, eu vou fazer jejum para que no fim desse jejum vai acontecer uma coisa, cara, e não vai acontecer, cara. Não, e jejum é uma das disciplinas espirituais que a gente menos comenta, porque é a disciplina que a gente menos faz, né? Eu pessoalmente faço muito pouco. Pro nosso mundo hoje ocidental, moderno, é muito difícil imaginar jejum como uma prática normal, ou imaginar o jejum nos parâmetros nos quais ele era realizado na época de Jesus, por exemplo. Então a gente sempre dá um novo significado pro jejum que não é exatamente o significado original para fazer sentido para nós. Então assim, a gente faz jejum como uma moeda de troca, a gente faz jejum assim como se fosse um sacrifício
pelo qual Deus vai responder de alguma maneira e tal. Mas na época de Jesus, o jejum, como uma prática religiosa, ela tinha outras conotações, né? Por exemplo, os judeus jejuavam muito como uma maneira de protesto ou manifesto em relação ao império e mostrando que eles estão esperando o reino do Messias, estavam à espera do reino do Messias. Tanto é que Jesus diz, olha, os discípulos não estão jejuando porque eles estão na presença do noivo, mas vai chegar um tempo que eles vão jejuar. E isso para nós hoje não faz tanto sentido, mas para aquele background, para aquela cultura, para aquela mentalidade faz um pouco mais de sentido. E também eu vejo que o jejum deve ser feito, assim como a oração, assim como a palavra, não para mudar a vontade de Deus, nem para mover o braço de Deus, mas para mudar nós mesmos, assim, né? Para talvez nos trazer mais sensibilidade espiritual, para nos mostrar que nem só de pão vive o homem, para que nós tenhamos uma experiência mais sensorial, uma experiência mais contundente e mais física, inclusive, do que é depender de Deus. Mas não muito mais do que isso, né? Eu acho que demonstrando aquilo que a gente estava falando, né? Como é uma necessidade, estar com Deus é uma necessidade básica. É uma forma da gente dizer isso, né? Através do jejum, né? Olha, Deus está contigo, é tão necessário para mim quanto a bebida, o alimento. Então eu abro mão disso para demonstrar, olha, eu preciso estar contigo, eu preciso mais de ti, preciso da tua presença. Eu acho interessante isso, né, que o Ian comentou da questão da cultura lá, que eles esperavam o reino de Deus, e Jesus disse, né, falando para eles, disse, eles vão voltar a jejuar quando não estiver mais aqui. E eu acho que o jejum também, para nós, ter essa eu comentei antes também, mas também ter essa realidade, digamos assim, escatológica, do modo de que o jejum também é um anúncio não, mas é uma posição de espera. Eu espero, tipo assim, eu estou aqui... É um manifesto. Eu me abstenho de uma necessidade básica para viver, porque eu aguardo o meu Jesus. Eu desejo o meu Jesus. Então, tipo assim, eu tô aqui de alguma maneira demonstrando, né? Não para as pessoas, mas assim, diante do Senhor que eu espero por Ele. Então eu faço isso através do jejum. Eu acho que é uma prática que ela é difícil de ser colocada. Eu sei que tem muitos percalços, né? Pegar um exemplo que nem hoje eu tenho uma prática minha que é fazer jejum intermitente, né? Então pra mim hoje o jejum teria que... saudável, então pra mim hoje teria que ser tipo, vou fazer um jejum, teria que ter uma análise. Mas aí tem gente que começa a inventar, fazer jejum de Coca-Cola, fazer jejum de não sei o que, jejum de tal coisa. O jejum como voto, eu não acho que não serve mais. Voto, no sentido de que eu vou fazer esse voto pra ter uma resposta de Deus. Eu não consigo entender que isso acontecia naquela época também. E até em algum texto do Antigo Testamento a gente vai ter o jejum quase como na dinâmica de voto, né? Mas para nós hoje eu não entendo, nós cristãos hoje não entendo que o jejum como voto seja uma coisa que proceda, assim. Eu entendo o jejum mais como esse manifesto pelo reino de Deus, pela espera do reino de Deus, o manifesto de uma nova criatura que eu sou hoje e que não consegue viver tranquilamente na velha criação. Então eu estou aguardando a nova criação, eu pertenço à nova criação e a antiga ordem, que ainda a gente vive hoje, me traz uma certa agitação. Então o jejum é um manifesto de que eu pertenço a uma nova criação. E enquanto eu faço isso, eu me lembro disso e eu vivo como uma nova criação. Então, como o Gui disse, as disciplinas espirituais são momentos pelos quais a eternidade flui para o nosso tempo. São janelas pelas quais a eternidade flui para nós. Então, e o jejum também, nesse sentido. E aí eu acho que daí a gente vai... O jejum ele serve como uma ferramenta para a construção de caráter também. Vai nos trazendo mais sensibilidade. As coisas que a gente vive na pele, no nosso corpo também, nos ensinam muito. São pedagógicas para nós. Mas jejum é difícil. Nossa, uma vez eu fiz de não comer carne, eu acho só. Cheguei no final do dia, tava mal. O que acontece, né? Normalmente quando a gente tá com fome, né? Ou com sono, ou com alguma necessidade, assim, a gente não consegue agir do mesmo jeito, né? Às vezes a gente fica irritado, mas aí como é que tu vai ser grosso, vai ser irritado quando tu tá jejuando? Então, mas aquilo serve pra te pensar, de tu se controlar, sabe? Controlar o teu eu, tipo...
não, eu tô irritado É, aqui e o porque eu tô com fome, mas, cara, eu tô jejuando. E como quando é que tu eu tira vou? essa necessidade, traz a fome, né? Também a fome, ela tá sempre te lembrando por que tu tá porquê, fazendo. né? Tu tá fazendo, tá sempre aquela lembrança, né? Tô aqui, tô passando fome, né? Por causa disso, tem um sentido, um propósito principal, né? Não, o jejum é bom se for feito de maneira saudável, se for feito da maneira certa, né? Não esperando algo de Deus. Eu acho que a gente resumiu aqui que, né, então, num resumo, a gente deve manter, e é uma, digamos assim, uma obrigatoriedade para quem é cristão manter as disciplinas espirituais. Não tem, mas tem um jeito certo de ser feito. Não tem um padrão, tipo, eu tenho que fazer isso, dizer tais, mas o jeito certo, ele tá no coração. Tá mais na motivação. Na motivação, então, de ser uma motivação sincera diante de Deus e não de aparecer. E compreender que essa é uma necessidade pra nós. Não, e outra coisa, pouco é melhor do que nada, né? Tipo assim... Cara, começar com 15 minutos. Ninguém aqui, olha, eu tô falando por mim, eu nunca orei 1 hora na minha vida. Seguidinha. Falar isso num contexto onde que as pessoas... O único livro que elas leram ali da Bíblia Revelação, foi Heróis da Fé. E que tem, olha, do ponto de vista da história, assim, tem bastante exagero ali, só tô comunicando o pessoal aí. Meu Deus. Tem bastante coisa que não Só procede ali. informação. Os historiadores da igreja, sérios, eles veem bastante coisa exagerada. Meio propaganda, assim, sabe? Uma intenção meio de marketing, assim. Mas tudo bem. Os caras oravam, uma vez ou outra, eles oravam 3, 4 horas, mas não era sempre, não era todo dia. Só que esse tipo de literatura talvez tenha influenciado, assim, um ideal de espiritualidade muito avançado, que nós não conseguimos alcançar, e por isso nos traz desânimo. E daí aquela oração de 15 minutos todo dia parece ser uma coisa muito, assim, fraca, superficial, mas, cara, é melhor olhar 15 do que nada. Começa Como a orar, é tão né? pouquinho, parece que se não orar... Não, mas não cara, vai 15 minutos já fazer. dá pra Sim. fazer um estrago no inferno já. Dá pra fazer um estrago aqui. Ah, 15 minutinhos, cara. Bem compenetrado, assim, né? Bem... Não, uma coisa que eu não quero entender, mas eu acho engraçado que às vezes a gente tá orando pra Deus, e agora, hoje não tanto, mas já teve assim, a gente tá orando pra Deus, meu Deus, não sei o que, a gente começa a orar pelas necessidades, Senhor, tá. E a gente perde a noção, e daqui a pouco que a gente tá orando pra Deus, e a gente começa a expulsar demônio na oração. Diabo imundo, eu te repreendo. Mas tá orando pra quem? Tá orando pra Deus? Orando pro diabo. Tipo, não ora só a Deus, que as potestades sejam desfeitas, as cadeias sejam rompidas. Não, é tipo, demônio imundo, eu te repreendo. Agora. E Deus tá tipo, não, conversa com ele lá então. Eu vou esperar vocês conversarem, tu expulsar. Então a gente não pode perder a noção de que a gente tá conversando com Deus. E também, de um modo não, é espiritual, mas ao mesmo tempo é natural, uma conversa natural, um momento maravilhoso, singelo, que a gente sempre tem que Cultivar. E só queria, provavelmente... Quase consegui. Quase consegui finalizar. Não, sobre a questão que antes a gente falou ali dessa exposição, né? Que hoje a gente vive num mundo onde é normal tu expor, né, as coisas. Por exemplo, meu Todos filho... nós fazemos isso, né? Não, capaz. Mas é normal, tipo, Sim, o cara... todos nós fazemos. Aconteceu alguma coisa, quero lá postar e tudo mais. E eu não acho errado, em determinado momento, tu dizer assim, eu faço dessa maneira. Mas agora, a partir do momento em que tu começa, tipo assim, tô toda hora lá colocando, não, que eu faço assim, daí tu já quer começar a ensinar, e daí o cara que não é um influenciador, vamos dizer assim, que consome aquilo, chega um momento que ele começa a sentir aquele peso, tipo assim, o cara faz assim e tal, e eu não vou conseguir, Isso. sabe? Mas esse cara que tá te falando que ele faz dessa forma, ele nunca vai te falar que ele não orou tal dia. Não, ele nunca vai te falar que aquele dia ele não leu. Ele só mostra a vida muito perfeita, fácil né? pegar a Bíblia e tirar uma foto. Exatamente. O cara deu 2 minutos nem leu, mano. Ele não vai te falar que ele só leu o versículo do dia. Sim, assim. Então, às vezes, o cara, na rede social ali, tu acaba pegando um fardo pra ti que não precisa. E a questão de que a gente, às vezes a gente posta, e não só a questão da oração, mas a gente posta porque a gente já tá impregnado com essa cultura, de que a experiência que a gente tá vivendo só tem validade se ela for exposta. É verdade. Sim. E com várias coisas, tipo assim, eu tô vivendo uma coisa tão legal agora, tipo, tô vendo, fazendo, especialmente na área do lazer e do entretenimento, e a gente expõe porque a gente quer compartilhar pras pessoas, que a gente não aguenta que aquilo fique só pra nós. Então tá bom, em alguma dimensão isso é normal, eu faço isso, todo mundo faz isso. Agora, quando
o nosso devocional. E não tem problema o cara, de vez em quando, compartilhar. Eu acho que não tem problema. Porque isso até, de certa forma, pode incentivar o outro, né? né? Mas uma das únicas coisas que a gente faz na vida e que não precisa ser exposta para ter validade é o devocional. Sim. Então que ela não seja exposta, ou seja divulgada para que tenha validade para nós. Tipo assim, tô lendo tanto aqui, mas isso só vai ter significado para mim se alguém saber que eu tô lendo. Esse sentimento a gente tem que expulsar. Eu acho legal o incentivo. De vez em quando ele tu incentivar, lembrar, sabe? Eu acho importante que a gente também faça isso na rede social, porque hoje, tipo, cara, querendo ou não, o cara tá sempre ali tu tá sempre no Instagram, como a gente já falou ali, é uma coisa natural, tu já abre, só que a gente não pode querer, tipo... Seja o fator de validade, né? Isso, só vai ser válido se eu postar. Isso. Eu só fiz e tá. Tipo, E falando em postar, né, eu quero incentivar, se você chegou até o final desse podcast, poste lá, compartilhe no seu Instagram, na sua rede social, isso aqui vai abençoar você, manda para aquele seu amigo que tem uma dúvida ou outra. E muito obrigado por você ficar até aqui, que isso possa ter sido uma bênção na sua vida, e nós queremos dar continuidade nesse projeto, nesse podcast aqui, convidando, né, outras pessoas. Tem que agradecer os patrocinadores. A gente vai melhorar um pouco aqui a mesa, com o tempo a gente vai aperfeiçoando, mas depois vai ficar legal, tá? Gente, Deus abençoe a todos vocês e tchau!